Olá, pessoal! No Papo de Mãe de hoje, vamos falar sobre a deliciosa fase da primeira infância. Quem está passando por isso, como as nossas convidadas que já estão aqui, olha, enfrenta desafios. E quem já passou, eu garanto que sente saudade. Como eu e a Roberta, né, Rô? A gente já passou por isso e dá saudade dessa fase. Muita, Mari. Olha que criançada bonita aqui que vai participar do programa hoje. E afinal, qual a importância dos primeiros 6 anos de vida das crianças? Além do crescimento e das descobertas, existe toda a formação da personalidade também. Um período fundamental para o desenvolvimento. As experiências dessa época são determinantes para o resto da vida. Olha, eu vou conversar aqui com o Vitor. Vitor, você tem quantos anos? 4. E você gosta de brincar do quê? De qualquer brincadeira que a minha mãe fala. Ah, gostoso, né? E o Theo? Theo, vem cá, você tá com quantos anos? 10. E você já vai pra escola, Theo? Não. Ainda não. E aí você brinca com quem em casa? Com a minha irmã. Ah, com a irmãzinha que é a Clara, que tá aqui também, né? Você tá com quantos anos, Clara? 5. E você já vai pra escola? Já. E você gosta de desenhar? O Gosto. que você tá desenhando? Na macieira. Uma macieira. O Vitor também vai pra escola. E o Theo, você tem quantos anos, Theo? 3. 3? Mas aí eu vou fazer Você fora. já vai fazer 4 e você vai pra escola também? Aham. E você já vai pra escola? Eu vou agora. Ah, agora ele vai, deve estar morrendo de vontade de ir Eles pra são escola, falantes, né? E olha, veja os destaques do programa de hoje. Imagine que esse é um bebê de verdade e ele vai tomar um banho no balde. Achou estranho? Pois alguns especialistas dizem que o local se assemelha muito com o útero da mãe e por isso é mais aconchegante. Quer saber mais? Então você não pode perder a reportagem daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Toda vez que nasce uma criança, nasce também uma mãe disposta a tudo para que esse filho se desenvolva. Mas será que no corre-corre do dia a dia a gente encontra tempo para dar aquela paradinha e simplesmente dar um abraço gostoso, brincar com as crianças pequenas? É isso que a gente vai saber no bate-papo pelas ruas. Bom, então a gente vai conversar aqui, olha, com a Adriana, que é mãe do Theo, né, que tá com quase 4 anos. Quase. Vou fazer 4 anos semana que vem. A Fernanda, que também tem um Theo, Tem o de Theo. 3 anos, e a Clara, de 5. A Clara tem 5, né? isso. E a Juliana, que é mãe do Vitor, de 4. De 4 4 e também, meio. né? E também vamos conversar com a psicóloga Nair Pontes, do Instituto 0 a 6. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. E é um prazer receber também o pediatra Leonardo Posternak, que sempre ajuda tanto a gente aqui. Obrigada, Leonardo, mais uma vez. Então, Adriana, conta pra gente como é que é o Theo, quais são os desafios aí dessa fase, né, que ele está atravessando. Porque até os 6 anos, né, desde que a criança nasce, são muitas transformações, é muita coisa que acontece. Aprende a andar, a falar, a comer, a tirar fralda, né? Quais são os desafios para os pais? Eu acho que, assim, cada dia é uma novidade, né? Cada dia acontece algo que surpreende a gente. Eu, como sou professora de arte, eu gosto muito de estimular essa parte mais artística dele, o desenvolvimento. Então, eu não tenho tanta neura quanto a sujar e tudo isso que eu sempre repito e falo muito para as mamães. Mas eu acho que, assim, agora a idade dele, chegando aos 4 anos, ele está bem curioso, já reconhece letrinhas. Então, assim, desde que ele começou a engatinhar, a gente sempre se surpreende. O que é mais gostoso e o que é mais difícil com o Theo agora com 4 anos? Eu acho que, assim, tem que ter paciência, né? Eu acho que a paciência é o segredo de tudo. E gostoso, tudo, tudo. Paciência sempre para poder responder e suprir tudo que é necessário, né, nesse momento para ele. Muita curiosidade, muita pergunta. Muita descoberta, né? E você tem tempo para vivenciar tudo, né? Porque quando o filho é pequeno, a gente quer participar, quer vivenciar todas essas transformações, né? Você trabalha fora, você trabalha em casa? Quando eu estava grávida, eu trabalhava no colégio, período integral, 24 horas. Depois que eu tive ele, eu continuei trabalhando. Quando o Theo fez 3 anos, na verdade, eu deixei de trabalhar algumas horas e agora eu estou trabalhando em um outro colégio
só uma vez por semana, então aí dá tempo de levá-lo na natação, judô, e dá para suprir mais essas Para necessidades. conciliar. E a Fernanda está com 2 nessa Tem fase. 2. Como é que é? Tem 2. E assim, nessa fase, um com 3 e a outra com 5 faz bastante diferença também, Tem né? diferença até pelo fato de ser um menino e uma menina. A menina sempre foi mais tranquila, mais carinhosa. Você fala com ela, ela te entende. O menino, eu costumo dizer que ele é a reencarnação do Bin Laden. Porque nunca vi, a criança não para, assim. Não chego a dizer que ela é uma criança hiperativa, né? Porque seria mais dramático. Eu diria que é saudável, né, É doutora? saudável, muito saudável. E não dá para comparar, ficar comparando, né? Cada um tem o seu tempo não também, não né? tem. Até a personalidade diferente. A Clara é muito mais companheira, ela topa qualquer parada. O Theo não. O Theo, filho, vamos. Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Ele já tem uma personalidade mais forte, assim. Então, e Mas pra é uma você... delícia. Os dois, assim, você sente que assim, o aprendizado dela passa muito para ele. Mas Tem- você cria muita expectativa assim nas etapas do desenvolvimento, por Não. eles terem essa idade próxima? Ah, um fez uma coisa, o outro será que vai fazer na mesma idade? Não tenho, porque eu já vim com essa cabeça de que cada um é cada um, que eu não poderia, né, até para ser saudável com eles, não ter essa comparação. E para você, nesse momento, o que está sendo assim, mais difícil e o que é mais gostoso nessa fase Em que eles relação estão? ao Theo, o mais difícil é o desfraude. E bem difícil com ela. Aí eu não consigo deixar de fazer a comparação, porque com ela foi mais fácil. Com ele é um pouco mais difícil, mas em adaptação na escola ela foi mais tranquila, ele já foi um pouco mais manhoso, assim. A dificuldade do Theo mesmo é essa interação. Hoje ela é uma criança que interage tranquilamente. No começo era mais difícil. Ela nunca me deu muito trabalho, não. E Leonardo, Só o gostoso que ela não falou. Que ela não respondeu. Ah, o gostoso? Ah, muito beijo, muito abraço. Acorde de manhã com os dois em cima de mim. Isso é mais gostoso. ai, que delícia. E, Leonardo, essa é uma fase que exige bastante atenção dos pais, né? É difícil e é natural que os pais tenham dúvidas, que eles tenham muitas expectativas, né? Eu acho que até é saudável que tenham algumas dúvidas, porque os pais que sabemos todos somos péssimos. Não temos que saber tanto, temos que aprender junto com o dia a dia, como uma das mães falou, e pensar algumas coisas. Eu acho que embutido nas primeiras 2 apresentações tem muita coisa importante. A primeira, que eu tenho uma certa dúvida se o menino é mais agitado que menina. Eu acho que o filho está determinado pelo que ele traz ao mundo e pelo mundo que ele encontra. É uma questão de personalidade, não e de também, gênero. E também do meio ambiente, que é diferente. Um primeiro filho é uma coisa, o filho que vem depois cria a ciumeira do outro. Às vezes a mãe se identifica com a menina que está passando por um momento de perda porque teve outro filho. E isto muitas vezes muda até a personalidade da criança. Isto é algo que eu te aconselho a fazer, a repensar um pouco qual que é a ubicação e a localização de cada filho nessa constelação familiar. Legal, então a gente vai conhecer agora a Juliana, mãe do Vitor, que também tem 4. E conta pra gente um pouco como é que é o Vitor, como é que tem sido essa fase. Pra mim é muito gostoso, porque eu parei de trabalhar para ficar com ele. Eu que cuido dele, então a gente faz muitas brincadeiras juntos, passeia durante o dia. Ele falou, então, né, que gosta de brincar com a mamãe, as brincadeiras da mamãe. Então é muito gostoso, assim, curtir e cuidar dele, assim, é o que é o mais importante para mim. Então tá sendo muito... E desde que ele era bebê, como é que ele atravessou essas fases? A Fernanda falou que está sendo difícil tirar a fralda do Theo, né? E no caso do Vitor, como é que foi essa transição? Porque também varia muito de uma casa para outra, não tem receita, né, doutor? Eu acho que isto é fundamental para todo que continue rolando o nosso bate-papo. Não se pode falar de crianças, nem de idades. Cada criança é uma e cada criança tem sua capacidade em seu momento. Isso. Não tem um momento que seja normal e outro que seja E não é porque anormal. aconteceu assim com um que vai acontecer com o outro, mas com ele como foi? Com ele, assim, foi super tranquilo, foi bem natural. Ele simplesmente, assim, não quis usar mais a fralda,
Aí eu coloquei a cueca e foi super tranquilo. Ele não fez assim, não fez xixi assim durante o dia. Foi bem tranquilo mesmo. E o Vitor foi para a escola agora, né? Uma mudança grande para ele e para você também, né? Essa que está sendo a parte assim mais assim de adaptação para ele e para mim também, né? Porque ter que explicar para ele que é uma nova fase, que ele precisa ir para a escola. Mas você sabe que quando uma mãe tem um vínculo muito positivo com a criança, é mais tranquilo a criança poder fazer esse processo de separação. Porque a tua tranquilidade, como a sua tranquilidade, passou isso para a criança. Ela vai com essa segurança internalizada. Entendi. Então, às vezes o que acontece? A mãe, né, por ser adulta, ela fica pensando numa série de situações que pode acontecer com o filho e ela não está perto para protegê-lo. E é importante deixar o filho crescer, né? Ele assumir essa crescimento. Além do mais, ela falou uma coisa que eu acho fundamental. A autoconfiança de uma criança não existe espontaneamente. A autoconfiança se cria na medida que nos depositam confiança as pessoas que nos amam. Se não tem confiança em mim, eu não vou criar confiança. E os pais têm que estar Ele tem que preparados passar para a essa confiança. mudança. Porque né? o adulto nessa história são os pais. A criança, ela está muito atenta às reações que os pais têm. E, Nair, qual é o trabalho da Fundação e qual a importância desse período, né? Porque acho que muitos pais, e o papel dos pais, porque acho que muitos se preocupam, né? O trabalho De 0 a 6 anos, né? O trabalho do Instituto é passar informações. O Instituto não trabalha diretamente com a criança. Ele passa informações para que os pais, os cuidadores, os educadores saibam lidar com a criança e saibam as importâncias que esse período tem. E quais são as principais, né? Por que é tão importante esse período de 0 a 6 anos? É ali que se forma o quê? A personalidade mesmo, o adulto que aquela criança vai ser? É um período que a criança aprende mais fácil? Exatamente. Esse período cria um impacto muito significativo, porque a mente dessa criança está em desenvolvimento. Então, tudo que acontece nesse período pode ficar imprimido ou armazenado no cérebro dessa criança de uma maneira que ela possa vir no futuro a ter dificuldades, até na própria infância. Agora, eu quero falar uma coisa que eu internalizei há muito tempo e que sempre que discuto desenvolvimento da criança, eu coloco. O desenvolvimento da criança é uma coisa que está muito ligado aos afetos e está muito ligado à genética. E está muito ligado ao momento presente dessa família. É tão conhecido isso que, por exemplo, desde o ponto de vista afetivo, hoje está ligado à neurobiologia. Não estamos falando mais de psicologia nem de pediatria. O número de neurônios e o número de sinapses, que é a junção de um neurônio com o outro, depende muito dos afetos. As crianças, desde o berçário, começam a criar um circuito neuronal que depende não de uma coisa inata, nem de algo adquirido, uma doença, senão da relação afetiva entre adultos e eles. Me ocorreu agora até só, assim, que inclusive para ser um adulto equilibrado emocionalmente, para não desenvolver até uma doença psiquiátrica, né? Porque eu acho que muitas doenças psiquiátricas... É bom que você tenha perguntado isso, atrás. porque vem em sequência do que eu estava querendo colocar como algo, para mim, fundamental. O futuro da criança é hoje. Isto eu coloco sempre. Nada que se faça para ganhar tempo ou aumentar a capacidade é bom. Quer dizer, a criança tem que ter seu tempo, tem que ter seu prazer. Tudo o que acontece ou não acontece entre a gente e os filhos tem um desenrolar. Mas tudo pode ser revertido. Rebobinado. Cuidado com isso. Porque senão, com 3 anos não fiz isto, agora já não posso mais. Pode sempre. E a repórter Letícia Bragalha foi até a porta de uma creche em São Paulo conversar com as mães. Você se preparou para ser mãe? Você leu? Ou é instintivo mesmo? É instinto materno mesmo, viu?
Não tem essa de se preparar, fazer curso, isso, aquilo, não. É da mulher mesmo, é da mãe, viu? Você sabia que é nessa fase que a gente forma o caráter e a personalidade da criança? Você tem essa preocupação de dar estímulo para elas nessa fase? Ah, eu tenho, viu? Porque cada dia é um dia, viu? Cada dia é diferente. Cada dia esse pessoal aprende mais. E a gente aprende com eles também, né? Na hora de estimular o filho, tem mãe que vira até atleta. O que você faz para estimular seu filho? Ah, eu sempre levo no parque, jogo bola, ando de skate, caindo, levantando, mas ando de skate. E para estimular afetivamente a questão do carinho, como é que fica isso? Assim, eles são bem amorosos, né, os meus filhos. Eles beijam, abraçam, são bem amorosos. Você tem consciência de que tudo que você fizer nessa fase, nos primeiros anos de vida do seu filho, vai moldar a personalidade dele? Existe essa preocupação? Existe sim, com certeza, né? Tem que dar carinho. É gostoso ver também, né, que as mães vibram com as conquistas dos filhos, né? Tirar uma fralda, por exemplo, né, uma vitória. E o Theo estava prestando atenção aqui, né? Ele presta bastante atenção. O que você ia falar? Eu acho assim, é que nem a gente estava falando, né? De poder dar o máximo de estímulos possível. Minha irmã adotou um bebê com 3 anos, o Davi. E ele nasceu com vários probleminhas. E ele chegou na casa da minha irmã com medo de água, com medo de luz, com medo de cachorro, com medo de tudo. Hoje ele, 5 anos, assim, tudo mudou, né, na vidinha dele. Então você vê, assim, o estímulo, ele já reconhece um monte de letrinha. Foi o que o doutor Leonardo falou, de como você pode reverter essa situação, né? Olha, no próximo bloco vamos receber aqui no estúdio a Betina Monteiro, editora responsável pelo conteúdo do movimento Educar para Crescer. E na reportagem da Fernanda De Luca, os segredos do banho de balde para os bebês. A gente já volta. De volta e agora aqui com a gente está a Betina Monteiro, editora responsável pelo conteúdo do movimento Educar para Crescer. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Betina. Obrigada pelo convite. E a Betina trouxe essa cartilha, olha que legal, porque a gente tem tantas questões sobre a primeira infância, então estão todas respondidas aqui, né, Betina? E com a galinha pintadinha, ó. Os segredos para cuidar bem do seu filho nos primeiros 6 anos de vida. Fala um pouquinho desse trabalho, Betina. Essa cartilha foi desenvolvida pelo Educar para Crescer, que é um movimento pela melhoria da educação do Brasil, capitaneado pela editora Abril. E ela foi distribuída gratuitamente, está no nosso site. E a gente quis, com ela, focar nesse ano... no ano da educação infantil, né, nessa importância que tem dos pais se envolverem desde o princípio nessa educação em casa e depois para chegar no ponto de ir na escola. Então, a gente entrevistou diversos especialistas e tentou ser bastante conciso em coisas que eles podem fazer e observar no dia a dia, né? E quem quiser pode imprimir no site a Pode cartilha? imprimir gratuitamente, individualmente, ou se alguma empresa tiver interesse em fazer quantidades maiores, o conteúdo é livre. Está aí para ser distribuído pelo Brasil afora, né? E qual a intenção de vocês de fazer essa cartilha? Por que assim, vocês perceberam o quê, né? Quais eram as carências desses pais na educação dos filhos e de que maneira isso poderia ajudar? Então, a gente quer primeiro alertar para os pais sobre a importância dessa fase, o que ele tinha falado da questão da formação do cérebro, e quanto o pai é importante nesse desenvolvimento e nesse dia a dia. O pai, você diz, não só a mãe, mas os dois. Na verdade, toda a família, todo cuidador, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o avô, todo mundo tem que ter uma relação com essa criança, né? E as coisas a serem observadas não são complicadas, né? São coisas que a gente já faz instintivamente, mais ou menos, né? Então, assim, a questão de estimular, a questão de não poupar a criança, de desafios que ela pode ter, de colocar no chão, de conversar todo dia com ela, de ter um momento de leitura,
E qual o destaque que você dá até de como tem que ser essa relação? Quando a gente fala uma relação com afeto, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que o afeto é você fazer tudo que a criança quer, né? Então, assim, o que seria exatamente essa relação com afeto, esse educar com afeto e por que é importante? A palavra do cuidar é o vínculo, que ele já tinha falado, né? É de você estabelecer uma comunicação com essa criança, né? Ouvir, tentar ler os sinais, porque imagina esse bebê chegando em casa que não fala, mas a comunicação já se estabelece, né? Então você vai ouvir e você vai dar o retorno para essa criança, né? E vai estabelecer essa relação de amor. Um outro cuidado importante que eu vi que tem até na cartilha é a alimentação, né? Porque eu pesquisei até que a alimentação ajuda no desenvolvimento mental e cognitivo. Então, é importante também prestar atenção... Ou atrapalha. Ou atrapalha. O momento da comida pode ser um momento de muito desfrute, de muita felicidade, mas também a comida pode ser um impedimento para o vínculo, porque o vínculo se centra em um objeto que tem que comer e uma pessoa que tem que encher um estômago. Isso não é uma relação afetiva, isso é encher uma garrafa. Mas a qualidade da comida também faz toda a diferença. Extremamente importante esse momento, porque o alimento, ele tem uma representação que não é só o comer que é encher o estômago, mas o alimento tem uma representação do alimento afetivo, que é isso que o Dr. Leonardo estava colocando. É essa relação afetiva de poder ver os sinais que a criança está dando, se ela quer ou não, e a quantidade que ela vai comer. E fundamentalmente não se sentir rejeitada, porque o filho não Sim, come para a mãe. Exatamente. Saber respeitar o momento de não comer é tão importante como dar de comer com carinho. É saber suportar isso, porque a mãe gera muita ansiedade na mãe. A mãe, ela quer ser uma boa mãe. E por ela querer ser uma boa mãe, ela acha que alimentar o filho, isso é o papel dela de ser boa mãe. Ô, Fernanda, sabe o que eu queria saber? Você consegue fazer isso assim, de impor limites, de dizer não, de falar, olha, agora é o meu tempo, ou para você é difícil colocar isso para os seus filhos? Eu sou uma mãe que eu imponho bastante limite para os dois, até porque eu sou sozinha com eles, né? Eu sou divorciada, então a guarda é minha, eles ficam muito pouco tempo com o pai. E são criados pela avó, porque eu trabalho o dia inteiro, então eu tô com eles de manhã e à noite. Mas quando tá comigo tem limite, porque eles também sabem, né? A mamãe tá há pouco tempo, então se eu pedir, mamãe deixa, mas vem cá. Outra coisa que eu fico pensando, e você consegue deixar eles crescerem, assim, porque às vezes eu acho que tem algumas mães que ficam querendo preservar a bebezice dos filhos. Acho que a gente não precisa antecipar coisas, mas também não pode prolongar, precisa ter um equilíbrio aí, né? Sim. E como você já tem o segundo filho, às vezes a mãe tende a tratar mais como o bebê, o pequenininho. Você consegue prestar atenção nisso para respeitar esse crescimento? Esse crescimento eu respeito bastante. Assim. A Clara, ela tá numa fase diferente do Theo, mas ainda tem as bebezices dela, né? Mas eu deixo os dois muito soltos, eu deixo os dois interagirem bastante, eles interagem muito com os coleguinhas de escola, mas quando o Theo é muito mais bebê do que ela. E Juliana, como é que é o horário das refeições na sua casa? São refeições tranquilas ou é difícil o Vitor comer? Ele é difícil para comer? Ele come de tudo? Você se preocupa muito com essa questão da alimentação? Como é que é na sua casa? Eu me preocupo, só que assim, ele comia de tudo quando era menor, né? Quando eu fazia as coisas, até 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, ele comia de tudo. Todos os tipos de fruta, legumes. E aí, quando ele começou a ficar maior, ele começou a selecionar. E aí, eu não posso forçá-lo a comer, então... Assim, eu respeito. Mas você acha que ele tem direito a não gostar de alguma fruta? Ele pode não gostar? Pode, exatamente. Você gosta de todas as frutas? É da maioria. Não, tem que falar que não, porque senão minha palavra não tem a mínima importância. Olha, eu pensei que você me ia apoiar nisso. Aí eu tenho um problema, forçar, porque eu não gosto. então, Leonardo? Não tem que forçar. E não pode Agora, tem algumas coisas que eu vejo que é difícil. Por exemplo, eu sei que os pais hoje trabalham muito, eu sei que é uma sociedade muito estressante, eu sei que tem conflitos de todo tipo. Mas uma refeição ao dia, a criança teria que ter o direito universal de compartilhar com os pais. Não, E que não se fale de comida,
Que se fale do que aconteceu no dia, como foi, como brigou com o amiguinho, como que o pai teve êxito e ganhou dinheiro. Ou seja, quando você tira o foco da comida, a criança come. E olha que alerta importante dentro disso que você falou, Leonardo. Ó, segundo um conjunto de 11 estudos que foi publicado nos Estados Unidos, hábitos alimentares da primeira infância são duradouros, sobretudo em termos de frutas, legumes e bebidas doces. Por isso, segundo os pesquisadores, é preciso melhorar a alimentação das crianças antes que elas aprendam a andar. Então, é desde o início ali, né? Olha, vamos ver então o que as mães entrevistadas pela Letícia Bragalha falaram sobre a alimentação. Depois de um dia inteiro na creche, o Taylor, de 2 anos, tá aqui quietinho, mas acho que é só agora, né? Porque ele tá com preguiça. Ele é muito tagarela? Demais. Essa é uma vergonha mesmo. E como é que você fez para desenvolver esse lado mais da fala dele? Vocês conversam bastante? Demais também, né, tagarela? E que tipo de brincadeira você faz com ele? Pega-pega, esconde-esconde, que ele gosta bastante. Né, ele corre bastante. Celular também, né, Taylor? E você tem a preocupação de estimular o paladar dele também, dando coisas novas? Nem precisa, porque esse daqui é bom de boca. Ele come bastante. O sonho de toda mãe, né? O sonho de toda mãe. Como é que é o Theo? Ele é bom de boca? Olha, eu Pode diria falar. que ele é um ogrinho. Eu posso pegar outra água? Pode pegar o Ele come bem? Ele come bem, assim, no começo, quando eu introduzi os sólidos, né, depois da amamentação, porque ele sempre mamou muito bem, bebe bastante água. Tá vendo? Tá, eu seguro. Não ponha lá. Não é pra você colocar lá. Tá vendo ordem. Quando eu introduzi o sólido, o salgado, o doce ele comia numa boa. O salgado ele não gostava da minha papinha. Foi assim um terremoto na minha vida, porque ele não comia de jeito nenhum. Você se sentiu rejeitada? Muito mal. E aí a minha tia, porque ela entrou no meio, minha tia Tinita, fez umas papinhas salgadas uma vez, ele adorou a papinha da minha tia, aí que eu me senti pior ainda, né? Mas depois dessa fase, assim, né, de experimentos, comeu bastante, nunca tive problema. E a hora do banho? Você sempre deu banho na banheirinha normal ali? Como é que... Bem, como ele sempre começou a ficar, quando ele começou a ficar maior, o que eram uns 2 aninhos, um ano e 8 meses, eu descia a banheira, né? Porque senão minha coluna também não ia me ajudar muito. E ele começou a tomar banho com a banheira no chão. E logo em seguida eu tirei. Assim, eu procurei sempre respeitar o tempo dele, né? Tanto para fralda, para alimentação e para o banho. Banho de balde, alguém deu? Você deu, Juliana? Não. Vocês ouviram já falar disso? Já falar. Mas vocês já pensaram em botar a criança dentro do balde? Nunca pensei. Na nossa época não tinha, né? Não tinha. Na verdade, mais eles falam assim, recente. é o ofurô, né? Pra mim nunca passa de um balde, mas ofurô, mas eu nunca pensei. Então, até por curiosidade, olha, a Fernanda de Luca foi fazer uma reportagem para mostrar pra gente o banho de balde. É um momento gostoso aí, né, nos primeiros anos de vida da criança, esse momento do banho. Então, a gente vai assistir agora a reportagem para ver, afinal, como é que coloca a criança no balde, né, e sem correr nenhum risco. Luíde tem pouco mais de 1 mês e Pedro 4. Sabe o que eles vão fazer? Tomar um banho de balde. Já ouviu falar? Alguns especialistas dizem que a sensação para os pequenos é de voltar ao útero materno. Vai descendo ele devagarzinho para que ele possa ir sentindo a água. Desce. Quando ele desceu, você senta ele no fundo do balde. Isso. Ó. Pronto. Essa sua mão pode vir aqui, ó, em direção ao pescoço. E a outra também. Vem com a outra. Isso. E aí você segura e só dá essa base nele. Para o Luíde, essa está sendo a primeira experiência e, pelo visto, ele está adorando, curtindo muito. Existem no mercado vários modelos de baldes próprios para o banho, inclusive ofurôs. Mas a mamãe pode sim comprar um balde comum no supermercado mesmo. Aí é preciso prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, que ele tenha a base plana para não ter o risco de tombar, que ele seja usado apenas com o bebê e não com sabão ou outros produtos químicos e
Passe sempre a mão em volta para ver se não tem nenhuma rebarba. Se tiver, é muito simples também. Uma lixa de unha, você passa e pronto. Aí é só curtir esse momento com o filhote. Enquanto ele estava lá, relaxadão, eu percebi que a Bárbara estava um pouco aflita. É porque mãe tem sempre a impressão de que o filho vai quebrar nesse início? É sempre a primeira vez e a gente fica um pouco insegura, né? Fiquei com um pouco de receio da posição que ele ia ficar dentro do balde. Colocar ele retinho, né? Isso, e ver como vai que ia ficar a perninha. perna. Isso. E aí, como é que foi pra você essa experiência? Ah, foi super legal. Achei que ele gostou bastante. Ele gosta bastante de banho, na verdade. Gosta. A gente deixa ele sentadinho um pouco na banheira. E acho que ele gostou bastante. Deu uma relaxada no fim que ele cansou, né? Tá com um pouquinho de sono, deu uma cansadinha. Mas achei que foi super bacana. Depois desse banhão, pegar o peito da mamãe... Olha, ele tá prestando atenção. É realmente um momento super importante de vocês é o nosso dois. Momento. É muito legal mesmo, ele fica super relaxado depois que ele sai do banho, mama e capota. E você vê que é um sono mais gostoso, mais tranquilo. É, mais tranquilo, mais relaxado, até um sono mais profundo, porque ele tá numa fase que ele não dorme. Então, depois do banho é a hora que ele relaxa, é uma hora, na verdade, que ele consegue fazer a soneca dele de verdade, né? Porque ele tá numa fase que o sono tá bem complicado, então o furô tem sido meu aliado. Ele foi bem desejado, foi 4 anos tentando, e aí agora, então, que eu tenho ele nos meus braços, todo dia eu faço questão de mostrar pra ele que ele é o meu milagre mesmo. E você percebe que com o olhinho ele te responde? Ó, já tá me respondendo agora, é só ele olhar pra mim, ele é apaixonado por mim. E é importante lembrar que, às vezes, momentos simples do dia a dia que nem são tão valorizados podem ser uma ótima chance para deixar esses laços entre mãe e bebê mais estreitos, né? Ah, com certeza. Então a mãe pode aproveitar aqueles momentos que são rotineiros, né? Antes de trocar a fralda do bebê, né? Ou como, por exemplo, antes de dar o banho no bebê, que você vai despita do bebê e o bebê vai estar com o corpo completamente ali livre e muito próximo da mãe, né? Do vínculo do olhar ali no trocador, né? Então aproveitar esse momento que o bebê está ali peladinho e só tá você e ele. E aí tocar, sentir, conversar, perceber quais são os lugares que o bebê mais gosta de ser tocado. E aí você estava falando em se emocionar e me fez lembrar de uma história. Meu filho está com quase 14 anos. Quando ele era pequeno, devia ter uns 4 anos, aí a professora perguntou para ele na escola: qual é o melhor lugar para você? O melhor lugar que você gosta de estar? E ele falou: no abraço da minha mãe. E eu nunca mais esqueci isso e realmente é uma coisa que emociona e acho que fica para sempre, né? Claro, e que os pais possam criar cada vez mais momentos, porque a vida da gente hoje em dia é muito maluca, é muito corrida, os pais hoje trabalhando e tudo mais. Então, assim, cria um momento seu que seja específico, que seja só seu ali com o seu filho. Às vezes a gente quer dar tantas coisas, e aí você quer dar a melhor escola, quer dar a melhor atividade física para ele, e o melhor que a gente pode proporcionar é a gente, é a nossa presença. Que linda! Ai, muito fofo. E todo mundo se emocionou com a história da Fernanda, E agora você divide o abraço com quem dele? Ele só te abraça ou gosta de outros abraços? Tem mais duas para abraçar ainda. A Fernanda foi aplaudida aqui, Foi, né? todo mundo se emocionou com a história. Muito lindo. E Betina, é um momento muito especial mesmo, a hora do banho, né? Porque aquilo que falou na reportagem, o toque, né? Você tá ali, só você e o bebê, é muito gostoso, né? É uma intimidade que você tem num espaço que é simples, né? Hoje, bom, a água à parte, é um espaço, um momento ótimo para você estar com seu filho, de todas as idades, até os 6 anos você vai poder estar junto. E é como diz o poeta Cláudio Tebas para crianças, que a hora do banho é o melhor da brincadeira. A criança primeiro não quer entrar, depois ela não quer sair. Eu sugiro a leitura. Agora eu quero só colocar uma coisa. Eu acho o balde excelente, mas de novo, pensando nos sujeitos e na individualidade, o balde não dá certo com todos. Eu tenho no consultório crianças que rejeitam o balde. Eles precisam ainda estar seguros e jogar a aguinha. Então, o que eu quero mencionar é que é válido e é muito bom, mas para quem gosta. E precisa saber como faz, né? E com muito cuidado ali também. Então, olha, o Papo de Mãe sobre a Primeira Infância volta já.
Vamos saber a opinião dos homens sobre a primeira infância dos filhos. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Estamos de volta aqui com o Papo de Mãe. Hoje, o pai, quem está representando o pai aqui é o doutor Leonardo, né? Doutor, o senhor tem quantos filhos? Lamentavelmente, eu já represento os avós também. Ah, os avós também. São quantos filhos e quantos netos? 2 filhos e uma neta. Uma neta, é verdade. E, bom, normalmente os pais vêm também, hoje não vieram, mas como é que é o pai do Theo? Conta pra gente. Olha, o pai do Theo é bem participativo, adora brincar com o Theo, principalmente nessa fase que o Theo tá agora, de super-heróis, judô, lutinha, bem coisa de menino, coisa de homem. Então o Theo chega, ele já pergunta, papai chegou? O papai chegou? Papai, vamos brincar, papai? Vamos brincar? E o pai dos seus filhos, Fernanda? Então, nós somos divorciados, então ele pega as crianças uma vez por semana, mas ele sempre foi um pai muito presente. Enquanto nós estivemos casados, ele que cuidava, enquanto eu estava trabalhando, fazia comida, levava para a escola. Hoje ele vê as crianças uma vez por semana, mas quando está com eles, ele que faz tudo, Ele faz tudo. Ele brinca, ele joga bola, ele leva no shopping, leva para comer lanche, enfim. O que as crianças gostam. Ele é participativo. É um pai muito participativo. E o pai do Vitor? Do Vitor, bem participativo. Assim, é uma alegria, assim, ver os pais de hoje em dia participando. É muito feliz isso, eu vejo. Legal. É bem participativo. E a Letícia Bragalha, ela encontrou muitos homens na porta da creche, indo pegar os filhos e tal, e conversou com eles também. Eu vou interromper esse chamego aqui para saber, esse pai dá muita atenção para essa bonequinha? Bastante. Porque isso é importante, o carinho do pai para a menina? Ah, com certeza. Sei lá, a gente estimula bastante, né? E ela é muito carinhosa, ela é muito apegada a mim também, aí retribui mais ainda, né? A criança que recebe carinho, você acha que ela cresce mais feliz? Com certeza. Cada coisa nova que ela fala, que ela faz, entendeu? Para mim é maravilhoso, é uma descoberta a mais e me deixa bastante feliz e bastante empolgado. Então faz com que eu queira estar cada minuto mais presente do lado dela, para ver crescer, acompanhar todas essas coisas assim. O que você faz para estimular o desenvolvimento do teu filho? Eu procuro levar ele em parques e brincar bastante com ele. Acho que passar bastante tempo junto, fim que tem 1 ano, assim. Agora, eu tô vendo que eles estão bem agarradinhos aqui, você deve ser um pai bem afetivo, bem carinhoso. Isso é importante, porque antigamente alguns pais eram mais frios, mais distantes. Esse contato com o pai é importante? Eu acho. Eu tive também, então eu acho importante, sim. Você dá muita atenção pro teu filho? Costumo dar, viu? Costumo dar. Quando ele precisa muito mais, aí é que entra o pai, né? Porque a mãe, ela sempre está presente com o filho. Então, na hora vaga, que tem um espaçozinho, a gente entra o pai, né? Qual foi a maior preocupação do senhor com o desenvolvimento da tua filha quando ela nasceu? Foi bastante, porque ela é especial, né? Ela tem síndrome de Down. E mesmo assim, eu tô aqui conversando com ela antes da gente começar a gravar a entrevista. Eu vi que ela é uma menina inteligente. Como é que vocês fizeram para conseguir estimular ela nos primeiros anos de vida? A gente levou ela na PAI, ela faz até hoje, né? O tratamento lá na PAI faz direto até hoje, ela ainda faz ainda, né? Desde pequenininha, bebezinho, né? No caso de uma criança com síndrome de Down, é ainda mais importante essa dedicação dos pais e os estímulos. Tem que dedicar bem, senão é problema, né? Que elas é muito sensível, né? Qualquer coisinha elas acham que a gente não gosta deles, né? Era importante controlar a ansiedade na hora de acompanhar o desenvolvimento dela? Muito importante, né? Gostoso ouvir esses pais falando. Não, e a criação dos filhos tem que ser uma parceria mesmo, né? Entre mãe e pai. O homem precisa estar presente. É importante a intervenção do pai, como também a intervenção da mãe, de ambos. Não, e a gente vê, né, Betina, que de fato mudou essa figura paterna dentro da família. Ao longo dos anos, o papel do pai vem mudando, né? O papel do pai muda como o papel da mulher mudou, né? Então, acho que é uma coisa, uma relação.
E eu acho que a mulher é muito importante em dar esse espaço ao pai, porque ele vai conquistar sozinho, mas ela pode facilitar, abrir o caminho para que ele tenha uma relação dele com o filho, né? Então, a família tem um espaço conjunto, mas ela dá esse espaço, deste momento o pai vai brincar com o filho e ela sair um pouco Ela e saber deixar... delegar também, né? Deixar as porque coisas acontecerem. Muitas mulheres têm essa dificuldade. Ai, só eu sei fazer, só eu, né? Só eu tem que sei abrir alimentar. espaço também, né? pro Eu vejo muito isto no consultório, que pareceria que por não ter exercido esse papel durante muito tempo, já que nos colocaram desde o começo do século XX em papel de provedor, e está difícil às vezes de sair dessa situação, apesar de que as mulheres fizeram sua revolução, mas a revolução feminina teve um ganho e uma perda. Eu acho que a revolução da mulher provocou a entrada do homem e isso só tem coisas positivas. Vocês estão sempre ambivalentes. O homem não fazia, agora faz um pouquinho ou um pouco mais, mas está fazendo algo que não fazia. Mas, juntando um pouco com o que ela falava, não é só no caso do desquite. Em qualquer momento, eu acho que a função, eu já não falo mais de papel materno ou mãe ou pai biológico, porque hoje meu consultório está tendo um perfil totalmente diferente. Eu tenho 2 homens com uma criança, 2 mulheres com uma criança. As coisas estão mudando e tem que ser assim mesmo, e tem que ser aceitas, e tem que dar aconchego a tudo isso. Mas, ficando nesta coisa do casal tradicional, eu vejo muitas vezes que a mãe deixa de exercer a função paterna, porque se uma função não tem sexo, não tem gênero. Uma mulher pode ter a função paterna não pode, não? Como antes era só o pai. Mas, ao mesmo tempo, o pai tem que poder, dentro desses buracos que tem essas funções, poder entrar em coisas da função materna. Interessante. E a outra coisa muito mais interessante é que este pai desquitado, ou um pai que trabalha muito e uma mãe que não trabalha, esta função paterna tem que estar intermediada pela mãe, falando do pai, e que quando tem que se tomar uma decisão, falar, quando o teu pai chega à noite, a gente vai conversar. Porque não é o fato de, neste caso particular teu, de estar separado, é que ele tenha deixado de ser pai. Desquite entre pai e filhos não existe. Então, é bom que você... E outra coisa fundamental que eu acho, pelo pouco que conversamos, tenho certeza que você faz. É uma coisa, o problema que você teve com um homem companheiro. Sim. E outra coisa é esse companheiro, como ele se comporta como pai. E você falou muito bem dele como pai. E às vezes eu vejo que fica tudo muito confuso. E quem tem que decidir se você é um bom pai ou uma boa mãe é teu filho depois de muito tempo. Interessante. Então vamos chamar as crianças, que a gente falou tanto delas. Vem pra cá, vamos conversar com a gente também. Quem quer vir conversar aqui na frente? Ninguém. É que a brincadeira tá muito gostosa. A massinha tá lá, muito mais legal. Vitor, conta pra gente como é que é na escola. Muito legal. E você tem muitos amigos? O que você gosta de fazer lá? Eu tenho um amigo que se chama Thomas. E o que você gosta de fazer na escola? Muitas coisas legais. A professora é legal? É legal. Tá. E com o papai e com a mamãe, o que você gosta de fazer? Quando chega fim de semana, assim, o que você gosta de fazer com o papai e com a mamãe? Eu brinco com eles com o parque, porque eu e meu pai e minha mãe vão no parque pra brincar. Que gostoso. Andando com a minha bicicleta. Que gostoso. Você já anda de bicicleta? Ele já anda de bicicleta? Desse tamanho. Você já tirou a rodinha ou vai com rodinha a bicicleta? Eu ainda vou com rodinha. Ah, bom, porque afinal você tem 4 anos, né? Não pode também se machucar, né? Ah, que legal, tá bom. E você, Clara, o que você gosta de fazer na escola? Atividade. E de cantar, você gosta? Gosto. Que músicas que você gosta? Da Galinha Pintadinha. É um sucesso a Galinha Pintadinha, E você tem muitas amigas lá na escola? Sim. É? E vocês gostam de brincar do quê?
De pega-pega. Pega-pega. E a primeira infância vai até os 6 anos, né? Não, até não, só que eu lembrei que ela tá banguela, esse é um marco até nessa sim, idade, sim. né? Na hora que perde os dentes. Quando eles perdem os dentes... Ela tá perdendo um por dia. Então, eu acho que na hora que eles perdem o dentinho de leite, aí que deixa de ser criancinha, né? Mas toda a expectativa de cair, conflito, né? Aí ela e o espelho rolou um conflito. Ela disse que se assusta quando se olha no espelho. Ai, tá linda a banguela, viu? Eu falei que eu ficaria linda de qualquer jeito. Você colocou, Clara, você colocou o dente pra fadinha do dente? Tá rica já. E esse período aí da primeira infância vai até os 6 anos, que a criança já entra no ensino fundamental, né? Aí tem toda essa preocupação aí com a alfabetização. Mas também a gente não pode antecipar as coisas, né? Não pode querer alfabetizar as crianças antes do tempo. Você já lê bastante livrinho pro Theo? Eu acho que assim, quanto mais estímulo, melhor, né? Ele tem um iPad, como ele recorta, como ele desenha, como ele pinta, como ele assiste televisão também. Acho que nada em excesso é bom. E você falou uma coisa importante, nada de a gente pular etapas. Eu vejo pelos meus alunos muito isso. Às vezes a criança ela não consegue recortar e isso vai atrapalhar ela quando ela for alfabetizada, porque ela não vai conseguir escrever, pegar um lápis direito, né? A coordenação. E tudo é estímulo, tanto um iPad, um jogo que a criança tá lá manejando, como a tesoura e o pinto. Isso é muito importante. E Fernanda, o Theo e a Clara gostam de livrinhos? Gostam. Você deixa à disposição em casa? Tem livro em casa. A Clara gosta muito de escrever, porque está começando essa alfabetização. Bonitinha, letrinha. O Theo, ele pega os livrinhos, ele mesmo inventa a história. Ele fica lendo do jeitinho dele lá. E o que eu tento falar, porque ele vê a irmã escrevendo, o que eu tento dizer sempre para ele é que ele também vai chegar na fase que ele vai aprender, que ele vai saber as letrinhas. Mas quando você tem 2 filhos, essa comparação é muito delicada, porque você faz, né? E instintivamente você acaba fazendo, poxa, a Clara fazia isso, na verdade, por que ele faz aí? Quando você vê que você falou pra criança, mas a sua irmã não faz, você fala, não era pra eu ter falado, né? E aí você tenta consertar, não, mas você vai fazer, calma. E Juliana, a gente vê que o Vitor tá super feliz na escola, né? Ele tá. Em casa, assim, o que eu priorizo desde quando ele nasceu até hoje, assim, é a faixa etária. Principalmente ele brincar, a gente curtir junto. Eu nunca quis, assim, forçar nada. Até o desfraude eu quis deixar natural. Tem muito essa pressão, a gente sofre essa pressão. Ai, que tem que desfraudar, que tem que falar, que tem que andar, que tem que ir pra escola, que tem que escrever o nome. Ano passado a gente começou a escrever alguns números, algumas letras. Mas assim, bem no tempo dele, nada forçado. E qual que é o seu blog, Juliana? Mães Sem Fronteiras. E o que você escreve lá no blog? Lá eu escrevo um pouco de tudo, assim, dos assuntos de mãe. E dou muitas dicas de brincadeiras, de passeios, assim, para fazer com as crianças, principalmente parque, praça, praia, que é o que eles mais gostam nessa primeira infância, né? E vocês duas têm blog também? Porque tem um monte de mãe com blog. Não, não tenho. Eu tinha um blog, mas não consegui manter. É muita coisa. Eu tenho materniarte.com.br, tem uma lojinha também, que é o lojamaterniarte.com.br, que na verdade o foco do Materniarte é a arte, né? Aprender a fazer alguma coisa com a criança, estímulos. Eu falo também de assuntos de arte e educação, sempre relacionados a isso. E a gente faz encontro com as mamães também. Legal. Encontro com as mamães, onde a gente também faz algumas reuniões, foque educativo e também para as mães. A partir do que você fala, eu lembrei de 2 coisinhas que eu gostaria de colocar. A primeira, que é muito bom estimular os filhos na brincadeira, mas também é muito bom que os filhos brinquem sozinhos sem nenhum estímulo. Mas sem nenhuma interferência. A criatividade, quer dizer, eu vejo muito pai quase que como uma lei, tem que sentar. Não, se a criança está brincando sozinho, não pergunta e não pede, fica olhando e ficando super feliz de como ele continua brincando e criando coisas. E o equilíbrio também, né? Porque excesso de estímulo... A segunda coisa é que quando a criança brinca,
é a coisa mais importante que ele faz no mundo. Não está passando o tempo. Ele está entendendo o tempo em que ele vive. Se metaboliza todos os seus malestares. Está o que ele não processando, entende. né? Tudo vai para a brincadeira e da brincadeira vem a compreensão. E a terceira coisa que eu acho fundamental é o não fazer nada também. Porque sabe quando a criança pensa? Quando não faz nada. Quando a criança gente está tem uma de pança tendência. para o céu e você fala, pô, está perdendo tempo. Não, teu filho está pensando. Não, e a gente tem uma tendência hoje em dia de ficar entretendo as crianças o tempo todo, principalmente por causa dos iPads, tablets e telefones. A criança fica entretida o tempo todo e existe essa necessidade de não fazer nada também. Não, é importantíssimo. E hoje em dia é terrível ver as agendas de muitas crianças que parecem executivos de bermuda. E a criança tem essa necessidade mesmo de ter um tempo de não fazer nada nada. e simplesmente brincar, né? Nada mais sério que o próprio brincar. O brincar tem uma seriedade enorme, porque trabalha todas essas questões de como ele processa a vida, que é aquilo que você disse, né? Como ele vai elaborando e como ele elabora, inclusive, quando ele está em situações difíceis, o próprio brincar vai ajudando, porque nós temos esse processo natural, biológico, né? E a criança desenvolve muito com o brincar. Pena que terminou o nosso tempo, né, Rô? Betina, deixa mais uma vez o site do Movimento Educar para Crescer, para quem quiser cartilha. Claro, educarparacrescer.com.br/galinha pintadinha, vai direto na cartilha. Pode navegar pelo resto do site também, que tem informações interessantes para os pais e para as mães. Obrigada, viu? Obrigada a você. Leonardo, tem algum site para deixar? Não, E-mail? é só ligar pelo telefone que você já vê que falar é meu forte. E qual é o telefone, ter... então? Qual é o número? 30 22 21 95. 11 São Paulo. Obrigada. E a Nair? Eu tenho o meu e-mail, que é nairpontes123@gmail.com. E tem um blog também, que eu estou bem no começo, que chama Ajuda Humanitária Nair Pontes, onde eu estou abrindo um espaço no meu consultório para atender crianças que sofreram abuso sexual, da faixa etária de 7 a 11 anos. Quem souber e quiser ajudar essas crianças, estarão bem-vindas. Tá legal. E tem o site também do Instituto, de 0 a 6? Tem, do Instituto, é o instituto0a6.com.br. Tá legal. Tá? Obrigada. Obrigada. E olha, agradeço a vocês todas por terem vindo mais uma vez. E eu quero dizer que semana que vem nós vamos conversar com famílias de refugiados. Você tem ideia de quem são e de onde vêm os refugiados que pedem asilo aqui no Brasil? E como é a vida deles num país distante, com uma língua diferente, famílias que recomeçam do zero? O Papo de Mãe está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Acesse também o nosso portal www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Até! Obrigada, viu, gente?